ele fez um comparativo e disse assim que, por mais que a gente faça, por mais que a gente realize coisas nessa vida, todos os nossos atos de justiça, na verdade, não passam de rabiscos diante de Deus. Quando Deus olha para tudo aquilo que eu faço, para tudo aquilo que eu fiz, que eu realizei, mesmo que de coração entregue, de um coração temeroso a Deus, os nossos atos de justiça não passam de rabiscos diante do Senhor. Porém, ele fez um comparativo com o testemunho de um pai que, quando chegou em casa, veio ao seu encontro sua filha, uma garotinha pequenininha, 5, 6 aninhos de idade. Papai, escrevi uma carta para você. E o pai, todo feliz, querendo incentivar a filha: nossa filha, que bom que você escreveu uma carta, deixa o papai ver. Vamos ver o que você escreveu. E na hora que o pai pegou a carta, não passava de um monte de rabiscos. Mas olhando para aquela carta cheia de rabiscos, o pai disse para a filha: filha, parabéns, que bonito, que palavras lindas são essas palavras que você escreveu. E a filha então pergunta para o pai: pai, o que é que está escrito aí nessa carta? Falou: filha, aqui está escrito que você será uma grande serva do Senhor. Que apesar de você não saber interpretar bem, de se pronunciar bem através da escrita, o seu coração, a sua atitude prova o quão grande é o seu amor por mim. E quando Deus olha para a nossa vida, para os nossos atos, que não passam de rabiscos, Deus vê o nosso esforço, Deus vê a nossa dedicação, Deus vê que nós um dia fizemos a boa confissão de aceitarmos Jesus Cristo, nosso Senhor, e considera os nossos atos como ofertas suaves e agradáveis a Ele. Amém? Que possamos nós, irmãos, nesses dias tão difíceis que estão diante de nós, sermos aqueles que, com o nosso caminhar, com a nossa conduta, com o nosso comportamento, sejamos aqueles que fazem as boas obras, sejamos aqueles que servem o pão, que servem a água, que servem o peixe, sejamos nós aqueles que estão disponíveis para fazer algo mais, para abençoar a vida das pessoas aí fora, e para tornar o nome do Senhor cada dia mais conhecido, mais notório, glorificando a Deus com o nosso viver. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós aqui. Pastor, posso orar pelo Senhor? Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela liberdade, pelo privilégio de estarmos na sua casa. Muito obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor já ministrou o nosso coração, o Espírito Santo já tratou com a nossa alma, com o nosso espírito. Agora nós queremos nos assossegar aos seus pés. Como diz a palavra do Senhor, escolhemos a boa parte de nos assentarmos aos seus pés para ouvirmos a sua voz. Usa a vida do pastor Fernando e ministra o coração da tua igreja nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A graça e a paz, irmãos. Quem está nos acompanhando aí também pelo YouTube, deixa eu ver quem está presente: a Sheila, Ruth, Mara, a Thalita, a Andréia, o Dimas, pastor Zé Roberto estão presentes aqui também. A Ruth Alves, a minha esposa também, deu um amém aí. Valeu. Vamos lá então, para 1 Timóteo capítulo 6. Obrigado, viu, Ricardo, por fazer a abertura, dar essa palavra tão gostosa. Em breve eu já vou chamar o Ricardo para trazer uma palavra. Faz tempo que ele não prega também, né? Já pode preparar lá o esboço. E já vamos pregar. 1 Timóteo capítulo 6. Eu queria hoje pregar sobre um tema que na verdade é uma pergunta, que o Nani deve ter colocado aí na tela, para quem está no YouTube acompanhando. A pergunta é: você é feliz? Você é uma pessoa, você se considera uma pessoa feliz por aquilo que você tem? Responde para você mesmo, dentro de você. Talvez você deve falar: pastor, eu acho que eu sou feliz, ou eu acho que eu não sou feliz com aquilo que eu tenho. Aliás, quando a gente está pregando aqui, todo mundo acho que às vezes concorda: não, eu sou feliz. Aí vem as lutas, mais ou menos, não sou tão feliz assim. Quando a gente chega em casa, reclama daquilo que a gente tem, e na prática as coisas são um pouquinho diferentes. E eu queria hoje tratar de um texto que Paulo escreve a um novo pastor, a um jovem pastor chamado Timóteo. Você não vai encontrar essa pergunta aqui dizendo se você é feliz,
mas o texto sugere sobre a perspectiva bíblica o que é felicidade. O que é felicidade? A felicidade, ela se compra. A felicidade se conquista através de coisas que nós adquirimos aqui na terra, materialmente falando. A felicidade está num casamento, a felicidade está em você frequentar a igreja, a felicidade está em você servir a Deus, a felicidade está se você consegue trocar de carro no final do ano, comprar uma casa melhor e assim por diante, ser promovido. Aonde está a sua felicidade? E o texto que Paulo escreve para Timóteo, no versículo de número 7, diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Como eu disse, Paulo aqui não pergunta para Timóteo se ele era feliz, mas Paulo lhe sugere algumas coisas para mim e para você com relação a realizações pessoais. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo onde quanto mais se tem, entre aspas, tá? Mais se é feliz. Chega final de ano agora, o que a gente viu estampado nas redes sociais? Pega um Neymar da vida, com um iate que vale não sei quantos milhões de reais, curtindo uma praia, ostentando aquilo que ele tem e mostrando para a nossa geração que o que é ser feliz é possuir um iate, amigos e assim por diante. Nós vivemos num mundo cercado onde uma criança que tem acesso de 3, 4, 5 anos a um tablet, a uma rede social ou aos YouTube da vida, ela já tem desejo de compra. O pastor Zé Roberto é avô, nós temos aqui pessoas que têm filhos novos, e se você perceber, desde pequeno a criança já aprende ao quê? A querer as coisas e a consumir aquilo que o nosso mundo pode oferecer. Não é assim? Não é de se assustar que uma criança de 3 anos de idade às vezes pede de Natal maquiagem para a mãe. Mas 3 anos de idade pedindo maquiagem? Ah, mãe, eu quero um celular de presente com 5 anos de idade. Ah, eu quero uma boneca que custa, né? Aliás, eu não sabia que tinha boneca que vale 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 reais. E nós, seres humanos, hoje vivemos nessa bolha do capitalismo e a gente acha que quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou. E hoje eu queria puxar um pouquinho o freio de mão da nossa vida para dizer que felicidade não está ligado àquilo que a gente tem, muito ou pouco. Felicidade é um estado de ser e de estar contente com aquilo que a gente tem na nossa vida. Paulo é muito claro que ele diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Por mais rico, por mais bens que eu possua, o dia da minha morte vai ser marcado por algumas coisas. Uma delas é que nós não podemos levar nada desse mundo. Nada. Você não leva o carro que você tem, você não leva a casa que você tem, você não leva a roupa que você vai ser, vão colocar sobre você que nem a roupa você decide. Alguns falam, né? Não, quando eu morrer você pode pôr o terno tal. Irmão, depois que morreu, quem ficou vai pôr a roupa que eles querem, não a que você quer. Mais ou menos assim, né? Por respeito às vezes põe, né? Uns põem bandeira de time e assim vai. Mas o fato é que você não consegue, para a vida ou para a morte que você vai depois que você morre aqui, materialmente falando, você não consegue levar nada. O dinheiro que fica, se fica muito, normalmente vira o quê? Briga, processos judiciais, divisão de bens, contendas entre irmãos, familiares e assim por diante. O fato é que Paulo fala que nós não podemos
levar coisa alguma daquilo que a gente adquire aqui na terra. Nada, nada, nada. Nada. E aí Paulo fala algo que é o tema da mensagem. Ele fala: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aí eu volto à pergunta: você é feliz com aquilo que você tem? Você é feliz realmente com aquilo que você tem? Você é feliz com o seu marido? Você é feliz com a sua esposa? Você é feliz com os filhos que você tem? Você é feliz com a casa onde você mora? Você é feliz pelo carro que tem? Ou se não tem carro, você é feliz porque você não tem carro? Você é feliz porque você não tem carro e pode pegar um ônibus? Você é feliz que não pega o ônibus, mas pode andar a pé? Você é feliz com o pagamento do salário que você tem mensalmente pelo trabalho que você executa? Ou se você é autônomo, você é feliz porque Deus tem te trazido sustento? Irmãos, isso tem que calar no nosso coração essa noite, porque, como eu falei, hoje o mundo ele atrapalha essa lei bíblica na minha vida e na sua vida. Nós olhamos para nós e, por mais que nós tenhamos as coisas boas, dentro de nós ainda existe um vazio de sempre querer algo melhor. Vou dar um exemplo disso. Você vai pegar lá um celular e você compra um celular novo, e depois de quantos meses aquele celular já está ultrapassado no mundo que a gente vive? Sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O último celular que eu tive, que eu troquei, durou 3 anos. E a gente já fica achando: puxa vida, isso aqui daqui a pouco já não serve mais para nada. Quando eu trabalhei no laboratório farmacêutico em 99, a gente vai ficando velho, as datas vão ficando antigas, né? 99 trabalhei no ramo farmacêutico. 99, o pastor Zé Roberto era viajante também, foi quando praticamente lançaram o celular, não foi? Entre 99, 2000, 98. Eu lembro que eu tinha um celular, Ricardo, que era quase um tijolo, que ficava aqui, e eu me achava, com 21 anos de idade, ter um celular daquele. Telesp celular, só ela que operava aparelho celular. E eu achava o máximo, que eu podia de Limeira falar com a minha mãe em Rio Claro. Minha mãe, há uns anos atrás, de 99, ela pagava aluguel em Rio Claro para ter uma linha telefônica. E hoje, para que serve um telefone fixo? Quase ninguém usa mais. As coisas mudam e dentro de nós às vezes fica aquele vazio de: eu queria ter um celular melhor, eu queria ter uma casa melhor, eu queria ter um carro melhor, eu queria morar num lugar melhor. E a gente fica às vezes procurando coisas que nós não vamos encontrar felicidade nessas coisas que a gente procura. Quando eu entrei no ramo de corretor imobiliário, eu fiquei pensando: por que uma pessoa, Ricardo, sai de uma casa às vezes de 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais para uma outra casa um pouquinho mais cara? Não entrava na minha cabeça. Não entrava, sinceramente. Porque você olha uma casa praticamente de cinema, tem tudo: piscina aquecida, 3, 4 quartos com suíte, tudo, porcelanato, torneira que vale 2, 3, 4 mil reais, cubas nas cozinhas que eu falo: nossa, que sonho ter uma cuba daquela, para lavar panela grande, a ducha, você leva para onde você quer. E a pessoa às vezes vai para uma casa de 7, de 8, de 10, de 12, sabe por quê, irmãos? Porque os nossos olhos não se cansam de ver das coisas, e a gente sempre está em busca de uma felicidade maior, e que a gente nunca vai encontrar essa felicidade maior, porque não é naquilo que nós possuímos que deve estar baseada a nossa felicidade. Depois eu pude entender que as pessoas elas estão em busca de prazer e de felicidade, só que entram dentro dos seus grandes palácios e se tornam pessoas vazias, que sempre precisam fazer festas regadas de bebida, de droga e assim por diante, para que possa dormir com um pouquinho de paz, mas acordar no outro dia com a cabeça desse tamanho, com o mesmo vazio. Sabe, irmãos, nós cristãos deveríamos ser diferentes. Pelo menos nós. Pelo menos nós. Você tem um carrinho que te leva para cima e para baixo? Seja feliz por isso.
Você tem um carro um pouco melhor? Seja feliz por isso. Meu cunhado, ele comprou um carro novo, melhor do que o meu, e ele falou assim: Fer, dá uma volta com ele. Eu falei assim: eu não quero nem pegar o seu carro. Por quê? Tem vários medos, pobre, né? A primeira delas é de bater um carro mais caro. Segunda é que, se eu pego um carro melhor do que o meu, Ricardo, o que acontece? Depois eu volto para o meu e eu falo: puxa, carro bom quem tem é o meu cunhado. É assim a vida. E o diabo sempre fica nessa pressão, dizendo: olha, você precisa ter o melhor. Irmãos, quantas pessoas começaram o ano de 2001 endividadas? Eu não falo dívida saudável, falo dívida que deixa a pessoa às vezes sem dormir, preocupada de como ela vai manter aquilo que ela adquiriu no final do ano, para mostrar talvez para os outros uma coisa que às vezes na verdade nem acontece na vida dela. Eu tenho que ir para a praia, porque se eu não for para a praia o ano não vira. E aí vai, se endivida, volta com cartão estourado, com um monte de coisa. Pode ir para a praia, irmãos, não tem problema, eu gosto de ir. Só que eu tenho que saber o quanto eu ganho, o quanto que eu vou gastar para voltar. Eu fico 7 dias feliz, depois 3, 4 meses triste, pagando a fatura do cartão. Não é assim a nossa vida às vezes? Seja contente com aquilo que você tem. Tem pessoas que têm casa própria e é chateado, porque queria ter uma casa melhor. Irmão, você tem uma casa própria, glória a Deus por isso. A casa não é sua igual a minha, que paga aluguel? Graças a Deus, porque você consegue pagar o aluguel. Quantas pessoas aqui em Ribeirão, e a gente cansa de ver na rua, que estão dormindo debaixo de uma marquise, que estão dormindo debaixo de um toldo, que durante a chuva, onde vocês viram a chuva que deu aqui na cidade, você pensou quantos moradores de rua que tiveram que se abrigar em pequenas lajes, toldos, telhados, para não se molhar? Quantas pessoas perderam a casa em alagamento, perderam bens materiais e assim por diante, e você está aqui? Minha mãe me ensinou que o que nós precisamos ter na vida é o sustento. Em momentos difíceis, se você tiver, hoje está difícil mesmo, né? Porque para ter arroz, feijão e ovo, não está muito barato no mundo e no Brasil. Mas se você tem um arroz, um feijãozinho, um ovo para comer, agradece ao Senhor por isso. Se o pão tiver um pouquinho duro, dá uma molhada no chá, no leite, vai para baixo, Deus vai te sustentar com isso. A grande questão é se você está contente e feliz com aquilo que Deus tem dado a você. Sabe que tem muita gente que não prospera na vida, irmãos? Porque não é feliz com aquilo que Deus dá. Israel estava escravo, viviam como escravos no Egito. Deus falou: eu vou tirar vocês da escravidão e vou levar para uma terra que mana leite e mel. Pergunto a você: quantas pessoas dessa geração entraram na terra prometida? 2. Sabe por quê? Porque nem sei quantos por cento, né? 99,9% não entraram na terra prometida. Sabe por quê? Porque não eram felizes com aquilo que Deus estava fazendo e com aquilo que Deus estava dando. Quando o maná vinha, eu falei assim: nossa, lá no Egito a gente tinha outro tipo de comida. Tinha muito escravo. Lá no Egito pelo menos a gente tinha carne. Lá no Egito pelo menos tinha lugar para cavar um buraco e enterrar a gente. Agora a gente vai morrer num deserto. Joga lá no meio da areia e deixa o vento fazer a parte dele. Pessoas que não eram felizes com aquilo que Deus estava fazendo, com aquilo que Deus estava dando. Alguém já viu pão cair do céu aqui? Alguém já viu? Sinceramente, já viu pão cair do céu? Não alguém jogar pão no outro, falando de pão cair do céu. Em vez de água e pão, maná? Não. Aquela geração viu e não era feliz com isso. Alguém já viu um mar se abrir, um rio se abrir? Se abrir mesmo. Fala assim: hoje eu vou atravessar um rio. Não é, Mateus, o Rio Pardo? Vai lá no ranchinho do Dimas e fala: hoje eu vou ver o rio abrir. Você já viu? Não. Já viu encher o rio, né? Aquele povo viu o mar abrir.
Eles passaram aos pés enxutos, e eles achavam que a escravidão era melhor. Não tinham um contentamento com aquilo que Deus estava dando, com aquilo que Deus estava fazendo. Você já parou para pensar quantas vezes você reclamou essa semana, às vezes do casamento, da família, dos filhos, do trabalho? Tem pessoas que reclamam tanto do trabalho, que aí Deus fala, então vou permitir que você fique desempregado um tempo, porque está muito ruim o trabalho que você tem. E devia ser o contrário disso. Você devia acordar e falar, Deus, obrigado porque eu tenho um emprego. Eu ganho pouco, mas eu tenho um emprego. Quantas pessoas começaram 2021 sem emprego? Quantas pessoas? Milhões. Não vou falar nem centenas, milhões de pessoas começaram um ano desempregado. Pai de família, mãe solteira, que às vezes está sozinho criando filhos. Quantas pessoas? Quantas pessoas? E você está aí empregado, às vezes registrado, com um salário médio, que dá para sustentar a sua vida, e você está às vezes insatisfeito com aquilo que você tem. As pessoas que são aposentadas, que recebem pensão, Deus, obrigado porque eu recebo a pensão. E se não fosse a pensão? O Brasil, irmãos, é um país que vive em crise, desde quando eu sou nascido, desde quando eu me entendo por gente. Não vive? Vive em crise. Em 80 e pouco teve a inflação, não é isso, pastor Zé Alberto? Você acordava com o preço da carne R$20, no outro dia estava 50, 60, 70. Então vive em crise. Agora, Deus tem te sustentado em meio às crises? Ele tem. Você está aqui hoje. Você teve no mínimo 3, 4 refeições. O Brasil, com tudo isso que passa, ainda tem um sistema de saúde, que é o SUS. Por mais que é complicado o SUS, por mais complicado, irmãos, eu sei disso, é complicado, mas ainda tem um sistema único de saúde que a gente não paga nada, entre aspas. Fica doente nos Estados Unidos, como que é lá, pastor? A pessoa deixa a vida dela para pagar às vezes um tratamento médico. Europa, mesma coisa. Um amigo meu que está morando em Miami, ele falou assim, Fer, para você fazer um tratamento, uma obturação no dente aqui, $1.500. Transformando isso em real, dá quanto? Agradeça a Deus. Agradeça. Temos as farmácias populares que dão desconto em medicamentos que o governo subsidia para que você pague um valor menor, graças a Deus por isso. Eu sei que nós vivemos num contexto difícil, mas ainda Deus está do nosso lado. Deus tem dado dignidade para a gente viver. Você que me ouve hoje aí no YouTube, que você que está aqui dentro, eu quero que você pode esquecer de tudo que eu preguei, mas saia dizendo, Deus, obrigado por aquilo que o Senhor tem me dado. É só isso que eu queria falar para vocês. Fala, Deus, obrigado. Para você que tem mãe, agradece a mãe que você tem. Você tem pai, agradece o pai que você tem. Você tem filhos, por mais difícil que seja educar um filho, por mais trabalho que um filho dê, agradeça pelos filhos que você tem. Agradeça por cada manhã você poder levantar, trabalhar, fazer as coisas que você gosta de fazer e o que você não gosta também, mas agradeça. Agradeça pela louça, agradeça pela limpeza de casa, agradeça pelo trabalho que você tem que acordar cedo, agradeça pela segunda-feira, pela sexta, agradeça. Paulo fala que se eu tenho sustento, que me vestir, que a alegria esteja no nosso coração. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo fala que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância, tendo muito, mas também tendo pouco. Você aprendeu a passar por tudo isso na vida? Ter muito e ter pouco? Porque quando tem muito, irmãos, é uma beleza. Você não vê quilo de carne, você não vê quanto está o álcool, a gasolina, você não vê nada.
Mas todos nós passamos por momentos de aperto e por momentos de um pouquinho de alívio. Nesses dois momentos, eu tenho que estar feliz e contente com aquilo que Deus tem me dado. Se um dia você sair da média e ganhar muito dinheiro na vida, lembre-se que a felicidade não está baseada nisso, mas no contentamento com aquilo que você tem, com a sua comunhão com Deus, a sua família, seus filhos, sua família e assim por diante. Vamos lá, vou caminhar para o final aí da mensagem. Paulo fala também assim: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, ou seja, desejos insensatos e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Ter dinheiro não é problema, não é pecado. Ter muito dinheiro também não é pecado. Tem muita gente que acha que o cristão tem que ser miserável, pobre e assim por diante. Não, porque a vida do cristão não deve estar baseada só nisso. Jesus, ele veio numa família pobre, viveu num vilarejo pobre, os pais eram pobres, mas eu posso ser rico, você pode ser rico sem problema algum. Qual que é o problema então? Qual que é o problema, irmãos? O amor ao dinheiro. Esse é o grande problema do ser humano. Por que há corrupção? Porque, irmãos, a pessoa está lá trabalhando como, vamos pôr aqui, vereador, ganha um salário legal, não sei quanto que é o salário aqui de Ribeirão de vereador, mas deve ser de 5 a 7 mil reais, é mais ou menos isso? Vamos pôr que ganha uns 7 mil, também não sei. Aí, ele começa a amar muito dinheiro, o vereador. E eu também, pastor, e qualquer um de nós, tá? Só estou dando um exemplo. Aí ele vai fazer uma obra aqui, ele fala assim, ó, aquela empresa faz tal obra. Eu vou ajeitar uma situação aqui e a empresa vai pagar por fora para mim mais um tanto de dinheiro. E Ribeirão é bem pertinente falar disso, né? Que a gente teve prefeitos, vereadores envolvidos em vários escândalos dessa ordem. Quer dizer, a pessoa tem um salário legal, às vezes mora numa casa legal, mas ela sempre quer o quê? Mais. Não contenta com um carro popular, que é um carro melhor importado. Sabe esse amor a sempre ter, amar o dinheiro? É isso que Deus condena. É isso que Deus condena. Tem muita gente que acha que rico não vai entrar no céu. Vai entrar, desde que o amor dele não seja dado ao dinheiro, ao Deus Mamon. Lembra que Jesus fala? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Agora eu quero dizer a você que tem muita gente às vezes pobre que ama o dinheiro pior do que o rico e pode se prender e se embaraçar com coisas perniciosas, confusões, corrupções e assim por diante. O reflexo da nossa política, irmãos e irmãs, aquilo que a gente vê lá em cima acontecendo é o que acontece aonde? Aqui embaixo. Quando um policial me para e eu ofereço propina, de uma certa forma eu estou me corrompendo e corrompendo uma outra pessoa, ou não. São coisas pequenas, porque muitas vezes nós amamos o dinheiro e nós não podemos amar o dinheiro. Essas pessoas caem em tentações, desejos insensatos, perniciosos, e afogam os homens na ruína e na perdição. Pode ter certeza disso. Se você amar o dinheiro mais do que a Deus, ou mais do que qualquer outra coisa, você pode ter certeza de uma coisa: você vai afogar a sua vida em ruína. Vai por mim. É só olhar a história e a gente vai ver isso aí nitidamente acontecendo. Pessoas que amaram. Eu já ouvi como pastor, fiz em janeiro agora 14 anos de pastor, que eu sou pastor. Eu já ouvi pessoas que morreram e de outras que foram no velório e ouviram uma seguinte frase dizendo: você quis tanto na vida, agora você está aí num caixão e não pôde levar nada daquilo que você teve.
amou tanto dinheiro e era tão assim fechado, que gerou ódio, confusão nas pessoas que estavam à sua volta, familiares e assim por diante. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu termino aqui esse texto e essa pregação falando o que Paulo disse a Timóteo, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Você parou para pensar nesse versículo? Todos os males que nós temos no mundo vêm por quê? Amor ao dinheiro. Lembra da época, há uns, acho que 40, 50, 60 anos atrás, as grilhagens de terra? Tinha lá um sitiante, um fazendeiro rico, chegava lá, matava o sitiante e tomava a terra na força. Isso no Brasil, grilhagem deve ter assim, de pancada. Amor ao dinheiro, ao poder. E a gente vai ver que todos os desdobramentos de mal vêm porque as pessoas amam o dinheiro. A maioria da nossa sociedade ama o dinheiro. Dificilmente a gente encontra pessoas que o dinheiro não é um senhor, mas sim um servo dele. Poucas pessoas à nossa volta. E graças a Deus por essas pessoas que nós temos à nossa volta. Então a palavra hoje é: seja contente e feliz com aquilo que você tem. Cuidado nessa busca incessante da felicidade. E a gente até brinca, né? Ter dinheiro não é ter felicidade, então eu vou dar o número da minha conta, você transfere para a minha conta o dinheiro, né? A gente sempre faz essas piadinhas. Mas pode ter certeza, se você tiver dinheiro na conta, você não vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Você pode ter certeza disso. Mas você vai ser a pessoa mais feliz do mundo se você for contente, ou seja, esse contentamento com aquilo que Deus tem te dado. Tem pessoas que moram em casa simples, humilde e são felizes. E tem pessoas que moram em palácios que são tristes, angustiadas e assim por diante. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você essa noite. A minha oração é que você que está me ouvindo aí em casa, que você que está aqui também na igreja hoje, que você seja feliz com aquilo que Deus tem te dado e com aquilo que você já tem. Às vezes você está tão preocupado naquilo que você não tem, que você se esquece de agradecer aquilo que você tem. Aliás, eu cantei uma música aqui que eu pulei um pedação, né? Mas a gente é grato pela família, por amigos. Coisa boa, irmãos, é ter amigo. Coisa boa é ter pessoas à sua volta. Porque o dinheiro não é amigo. O dinheiro não é amigo. Você não vai dormir abraçado com o dinheiro, ele não vai te confortar. Não vai. Agora um abraço de um amigo. Uma ligação de um amigo dizendo: olha, estou orando por você. Você está nessa luta e eu vou orar por você nessa luta que você está passando. Eu vou te ajudar nessa luta que você está enfrentando. Isso é bênção para cada um de nós. Então hoje que você possa sair daquela porta para fora e falar: Deus, obrigado por aquilo que eu tenho. Quando você chegar na sua casa, fala: Deus, obrigado pela minha casa. Ao invés de reclamar do seu marido, da sua esposa, fala: Deus, obrigado pelo meu marido, pela minha esposa. Ao invés de você entrar na casa reclamando dos filhos que você tem, dá muito trabalho, isso e aquilo, Senhor, obrigado pelos filhos que eu tenho. Porque tem muita gente que não consegue ter filho e daria tudo para ter um filho no colo, que fazem inseminação artificial, tratamentos caros e não conseguem engravidar, entram numa fila de adoção e não conseguem adoção. Agradece a Deus, porque por mais difícil que seja educar um filho, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, para você que é pai, para você que é mãe. Amanhã, ao invés de você reclamar do trabalho, do salário, daquilo que você tem, agradece.
Deus, obrigado pelo meu salário, e faz multiplicar o pouco que eu tenho recebido, porque, irmãos, pouco com Deus é muito, e muito sem Deus não é nada. A pessoa fica perdida, arrasada e assim por diante. Vamos orar? Feche os seus olhos um pouquinho, e eu quero que você faça aí uma análise dentro de você. Veja as coisas que você tem na sua vida. Fala: Deus, obrigado, obrigado, Senhor. Senhor, obrigado pela família que tenho. Obrigado pela vida da Ana, da minha esposa. Obrigado, Deus, pelos os nossos familiares. Obrigado, Senhor Deus, pela igreja a qual eu pastorei. Obrigado, Senhor. Por mais difícil que seja pastorear uma igreja, eu quero te agradecer, porque eu tenho, pela parte do Senhor, uma igreja para administrar. Obrigado porque nós temos problemas para tratar aqui entre nós. Obrigado porque o Senhor tem levantado membros, amigos, tem levantado pessoas para caminhar ao meu lado aqui, Senhor. Pessoas que têm idade para ser minha mãe, minha avó, meu avô, mas pessoas que me amam, que estão aqui do meu lado, lutando pela obra do Senhor. Obrigado pelos amigos que eu tenho. Obrigado pelo meu salário, obrigado pela saúde, Senhor, que eu tenho de poder estar aqui hoje anunciando as boas novas do Senhor. Obrigado pelo ar que nós respiramos, Senhor. Obrigado pela morte do Teu Filho Jesus naquela cruz por amor a cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sustento, pelo Teu cuidado conosco. Obrigado, Senhor, pelo alimento que nós temos todos os dias. Quantas pessoas nós vemos em semáforos com placas dizendo: tenho fome, tenho sede. Ó Deus, nós temos tido alimento todos os dias. Temos o pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Jesus. Que toda murmuração saia das nossas vidas. Esse espírito que nos faz maligno, que nos faz reclamar daquilo que temos. Ah, Deus, liberta-nos desse sentimento de insatisfação. Tira de nós isso, Senhor. Arranca de nós a murmuração, a ingratidão. Senhor, como diziam os antigos, nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque em Cristo Jesus nós temos a salvação e o perdão dos nossos pecados. Ah, Deus, obrigado pela roupa, pelo calçado, pelo abrigo em dias de chuva, de calor, tempestades. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos tido tanto que nós podemos até compartilhar com o nosso próximo. Tira de nós a avareza, Senhor. Tira de nós esse espírito de querermos sempre ter mais. Deus, se tivermos o sustento, que comer, que vestir, que sejamos felizes com isso. Tira de nós, ó Deus, esse espírito que nos faz nos prender nas coisas materiais desse mundo. Isso é tudo perecível, vai passar, Senhor. Ah, Deus, que em nós esteja essa palavra do contentamento, da alegria por aquilo que temos e pelo Teu cuidado com cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo emprego, pelo salário, pelos bens que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente quer orar para finalizar aqui o culto, rapidinho. Eu vou falar aqui os irmãos que pediram oração. O Dimas pede oração por cura e libertação da dona Mercedes, Alexandre, o garoto Raul, Amaro, o Tiago e a família do Nelsinho, que está com Covid, né? E pela família também, e pela vida do Dimas. A Ruth Alves pede, deixa eu ver, pela vida do cunhado dela, que está já bem melhor do Covid. A Ruth Mara, aqui ela só está agradecendo. Deixa eu ver quem mais, a Sheila.
pede oração pela tia Márcia e o esposo, que testaram positivo também para o Covid. A Ana pede oração pelo Zinho, pela Silvana Galo, pela Andréa Penteado, pela tia Rosa e o Mateu também, sobrinho da Ju, do Pedro. O pastor Zé Roberto pede oração pela família. A Priscila pede oração para a avó dela, Alvina, pela mãe Sueli e por todos nós aqui, os irmãos. A Elisa pede oração pela saúde dela. Ela está com problema no nervo ciático. O Manuel pede oração pelos familiares, amigos, pastores e família. A Thalita pede oração pela família dela, em especial pela saúde da Silvana. Acabando aqui. E a Dani Okabe pede oração pela família, em especial pelo Eduardo Okabe, pela saúde dele. Vamos orar? Gostaria que você fechasse aí um pouquinho os seus olhos. Nós temos bastante pedidos de oração aqui. Eu quero que você concorde comigo com aquilo que a gente vai orar. Senhor, no nome de Jesus, nós apresentamos todos esses pedidos que foram lidos aqui diante de Ti. Na maioria deles pede por pessoas que estão doentes, enfermas, pessoas que estão, ó Deus, internadas, pessoas que testaram positivo para o Covid, pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, pessoas que estão, ó Deus, em recuperação de algum problema de saúde. Deus, coloca a Tua mão de poder sobre essas pessoas, que o Senhor envie cura, para que a glória seja dada ao nome do Senhor, Pai. Quantas pessoas aqui pediram também pelos seus familiares, esposo, esposa, filhos, pais. Deus, alcança com a Tua graça essas pessoas, Pai. Ó Deus, os nossos familiares que estão sofrendo, que o Senhor envie uma porção do Teu amor e que o milagre de Deus aconteça na vida dessas pessoas, Pai. Ó Deus, oramos também pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela nossa cidade. Deus, e que em nós esteja sempre, ó Deus, a palavra de gratidão. Palavra, ó Deus, de agradecimento por aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor trabalhe nos nossos corações para que possamos agradecer e viver contentes com aquilo que temos. Abençoe cada um de nós, os irmãos que estão online, os que estão presentes, e que o amor do Pai, a graça do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, as pessoas que nos acompanharam pela internet, os irmãos que estiveram aqui conosco. Na sexta-feira eu coloco o link do culto de domingo, então se você for vir, por favor, coloque o seu nome lá na lista, para que a gente possa ter um ambiente seguro aqui para todos nós, tá? Não sei se vocês perceberam, mas pessoas muito próximas a nós estão, infelizmente, contraindo a doença do Covid, inclusive o nosso prefeito aqui de Ribeirão. Então a doença não deu folga e a gente precisa ainda tomar todos os cuidados necessários aí no nosso dia a dia, tá bom, gente? Vá em paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.